prontos para mais uma aula aqui com a professora Tatiane? Então, hoje nós vamos ter uma aula mais geométrica, vamos dizer assim, não é? Vamos trabalhar com ângulos e retas. Olha que interessante! Então, mas professora, ângulos, retas, que tem a ver com matemática? Tem muito a ver com matemática, tá certo? Posições de retas, angulações e depois números, tá certo? Não pense que vai se livrar assim tão fácil dos números, porque vamos ter números sim. Professora, é difícil? Não, não é difícil. Vocês vão ver que é fácil, tá certo? E muitos cálculos vocês vão fazer de cabeça, com um raciocínio bem rápido, bem lógico, tá certo? Então, sem precisar muitas vezes de usar lápis e borracha, tá certo? E cálculos, né? Cálculos no papel, só cálculos mentais, tá certo? Então, vamos lá? Vamos ver nosso conteúdo? Vamos trabalhar agora? Vamos comigo? Então, olha aqui, nosso assunto será identificação e relação dos ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por duas transversais, tá certo? Então, é um conteúdo que eu acho que vocês vão gostar muito. Então, nossos objetivos e habilidades e olha as retas. Então, antes de falar o que são retas paralelas, eu vou recordar a vocês aqui o que são retas. Retas são pontinhos unidos, ó, um do ladinho do outro, com o mesmo sentido. Só que esses pontinhos são tão unidos, que se transformam numa reta. Eles são tão unidos que a gente vê uma única linha. Aí, ó, igual a essa reta aí, R, e igual a essa reta, S, tá? As retas, elas são representadas por letras do nosso alfabeto, letras minúsculas. Olha aí. Então, e o que são essas retas paralelas? As retas paralelas nada mais são do que duas retas que possuem a mesma inclinação, mesmo sentido, mas elas não se tocam. Elas não possuem um ponto em comum, não se tocam. Um exemplo que nós temos no dia a dia, duas paredes, duas ruas, tá certo? Claro, uma rua de um lado, uma rua de outro, que não conseguem se cruzar. Mas professora, e se uma for um pouquinho inclinada? Ó, vou ver aqui, ó. Cadê? Aqui, vamos lá. Essa aqui tá reta, essa aqui tá um pouquinho inclinada. Se eu conseguir, ó, gente, fazer com que essa aqui, ó, essa mão aqui, ó, ela continue, ó, porque as retas, elas são infinitas. Ó, se eu continuar aqui, uma hora vai tocar. Se elas se tocarem, elas não são retas paralelas, tá? Para ser retas paralelas, elas não podem se tocar, tá? Tem que ser linhas retas no mesmo sentido ou inclinação que não se tocam, tá certo? Não pode se tocar. Então, retas paralelas, ok? Então, vamos para a próxima. Então, retas paralelas cortadas por uma transversal. Ou seja, são duas retinhas, né? As paralelas e uma que vai cortar. Tchum, ela vai tocar. Então, se ela tocar uma reta, ela vai ter que tocar a outra. Só isso. Professora, ela tem que ser inclinada? Ela pode ser inclinada e ela também pode ser reta, tá? Quando ela é reta, ela é chamada de perpendicular, tá? Então, uma retinha cortada assim, ó, de forma reta, ela é chamada de perpendicular. Ela pode também
ser chamada de retas paralelas cortadas por uma transversal? Pode sim, tá certo? Porém, ela vai ter esse nome especial, que ela vai ser chamada de uma reta perpendicular, tá certo? Porque ela vai formar uma angulação especial. E essa angulação é chamada de ângulo reto, tá? Lá na frente a gente vai ver isso aí, tá? Provavelmente vocês já viram, mas a gente vai recordar, tá certo? Já já. Então quando essas duas retas paralelas, elas são cortadas por uma transversal, na maioria das vezes essa reta ela é inclinada, tá? Igual a essa retinha T aqui, ó. Essa retinha T, tá? Então, olha aí, nós temos a reta S e a reta R, que são paralelas e estão sendo cortadas pela reta T, tá? Então, uma reta só transversal. Professora, e se for duas? Só botar outra ali, ó, do outro lado. Duas retas que estão cortando as retas paralelas. E agora, os ângulos que são formados, ó. O que são ângulos mesmo, professora? Ângulos nada mais são do que uma abertura entre duas retas com um ponto em comum. Olha aí, ó, observe aqui. Nós temos a reta T e nós temos a reta R. Esses dois pedacinhos de reta formaram uma abertura. Essa abertura do ângulo A, que é o ângulo azulzinho. Essa abertura, esse espaço azulzinho aí, ele pode ser medido em graus. E essa aberturazinha é o ângulo, tá? O ângulo, ele pode ser medido em graus. E o máximo dessa medição é uma volta, ó, formando esse círculo, essa volta, tá certo? E essa angulação toda, ela vale 360 graus, tá certo? Ela vai contando uma angulação de 1, ou seja, essa aberturazinha de 1 grau, de 2 graus, de 20 graus, 30 graus, 100 graus e o máximo é 360 graus, que é essa volta, tá certo? Completa. Então, vamos lá. Então, olha, observe direitinho esse ângulo aqui, tá? Olha esse ângulo azul. Ele é menor, não é? Então, o ângulo é menor. Menor que quem? Que o ângulo verde, né? Aí, ó, formou meia volta. O ângulo azul mais o ângulo verde, que é o ângulo A e o ângulo B. Formaram a metade da volta. Aí junta com o ângulo C, que é o ângulo roxinho, depois o ângulo D, que é o laranja, formando uma volta completa, certo? Vamos imaginar agora, se eu pegar essa reta S e descer ela para ela ficar em cima da reta S, os ângulos vão ficar um em cima do outro e eles vão ter a mesma medida. Então, olha que coisa interessante. É uma particularidade das retas paralelas cortadas por uma transversal. A medida de cima, do ângulo de cima, da reta de cima, torna-se igual à medida do ângulo de baixo, da reta de baixo, tá certo? Vamos observar e ver isso bem mais próximo com números, tá? Enquanto isso, vamos lá, vamos observar essas informações. Os ângulos colaterais são sempre suplementares. O que ele quer dizer? Que um vai completar o outro. Quando eu falei o ângulo A,
e o ângulo B vão formar meia volta. Eu estou querendo dizer que um ângulo menor, junto com esse outro ângulo, vai dar meia volta. Se eu disse que uma volta é 360, a metade é quanto? Metade de 360? 180. Olha! Então, eu consigo identificar o valor do ângulo sem ter número. Já eu consigo identificar o número do ângulo, a medida angular, só olhando para o meu ângulo A, o ângulo azul? Não, eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque ele não tem a identificação. Mas quando eu observo que um ângulo suplementa o outro, ou seja, sua união vai formar uma medida que eu consigo identificar, que é um ângulo a metade de uma volta, ou seja, um ângulo raso, eu consigo identificar uma angulação suplementar e eu consigo identificar o seu valor. Por quê? Porque eu sei que uma volta é 360 e a metade de 360 é 180. Então fica mais fácil identificar o ângulo mesmo sem ter número. Olha que interessante. Ou seja, eu consigo fazer cálculos mesmo sem ter números. Eu consigo fazer cálculos só pelo raciocínio, sem cálculos, sem números. Você também vai conseguir fazer isso. Então, diz para mim aqui, esse ângulo C e o ângulo D formam meia volta? Sim ou não? Sim. Então, se ele forma meia volta vale quanto, gente? Muito bem. Se uma volta é 360 graus, meia volta 180. Olha! Então, podemos trabalhar mesmo sem ter cálculos, mesmo sem ter números. Vamos lá, vamos terminar. Então, os ângulos correspondentes de uma reta paralela com outra sempre são congruentes. Ou seja, quando um ângulo está de frente ao outro, de inclinação ao outro, eles conseguem ter a mesma angulação, a mesma medida. Olha que interessante, deixa eu te mostrar. Se eu pegar a retinha R e descer a retinha R por cima da retinha S, esse ângulo aqui, ó, de cima, ele vai ficar em cima do ângulo de baixo, possuindo a mesma medida. Então, quer dizer que o ângulo C, que é o roxinho, é igual ao ângulo G, que também é roxinho. Ou seja, eles têm a mesma medida. Se o ângulo roxinho C e o ângulo G também é roxinho, tem a mesma medida, o ângulo A e o ângulo E, que são azuis, eles também são iguais? Também são iguais, tá certo? E agora vamos imaginar esses dois ângulos. Se eu dobrar eles no meio, se eu dobrar, o ângulo A tá aqui em cima e o ângulo C, eles vão ser iguais? Diz pra mim, imagina aí, eles são iguais? Sim ou não? Vamos imaginar dobrando ele assim no meio. São iguais? São iguais. Então, quando os ângulos de duas retas, a retinha de cima, eu imaginar ela em cima da retinha de baixo, eu posso identificar que os ângulos, eles têm a mesma medida. E também os ângulos, um em frente ao outro de inclinação, eles também possuem a mesma medida. Ó. Outra, os ângulos alternos, tanto internos como externos,
também são sempre congruentes. Ou seja, os ângulos externos são os de cima, os ângulos internos, o de baixo. Olha, o ângulo externo da reta R é o ângulo A e B. O ângulo externo da reta S é o ângulo H e G, porque está fora. O ângulo interno da reta S é esse ângulo de dentro, ó, D e C. O ângulo interno da reta S é esse ângulo de dentro, E e F. Simples. Ou seja, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Ou seja, meia volta. E se for separados, professora? Também são iguais. Por isso que eles têm a mesma corzinha, ó. O ângulozinho B e o ângulozinho F possuem a mesma cor. E se eu pegar a retinha R e descer ela para baixo, ó, em cima da retinha S, vai ficar no mesmo lugar, vai ficar na mesma medida. Então, essas são particularidades de nossas retas paralelas cortadas por uma ou duas transversais. Olha aqui o que eu acabei de falar, as medidas são iguais. Olha as corzinhas, azul e azul igual, verde, verde igual. Olha aqui, ó, se eu imaginar, ó, peguei a reta S, vou pegar a reta R, perdão, e vou colocar em cima, ó, da retinha S. Certo? Vão ficar na mesma medida. E aqui, ó, ângulos externos, que são os de cima, tá certo? São os que ficam pro lado de fora. E o ângulo interno, que são os que ficam para o lado de dentro. E meia volta, gente, vale quanto? Se uma volta é 360, meia volta é 180. Falei certo? Então, uma volta, 360. Meia volta, metade de 360, que é 180. Tá certo? Então, conseguimos fazer cálculos, mesmo sem ter um número. E só de cabeça, só usando o nosso raciocínio. Não é legal? Então, olha aqui, vamos para uma tarefinha. Olha aqui, nós temos uma reta, tá certo? E ela está sendo cortada por retas paralelas. Essas retas estão inclinadas, olha. Nós temos a reta U, R e S. Quem está cortando elas é a reta T. Então, ó, nós temos um ângulo X, nós temos um ângulo Y e nós temos um ângulo 50. Vamos ter que imaginar, ó, só tem um número aí que é o ângulo 50. Se eu pegar essa reta S e colocar ela em cima da retinha R, e se eu colocar ela em cima da retinha U, como é que vai ficar? Vamos imaginar? Olha como é que vai ficar. Eles vão possuir a mesma medida assim, ó. Então, olha que interessante. O que foi que a professora disse? Olha aqui na retinha U. Olha na retinha U. Na retinha U, o ângulo 50 está de frente em inclinação com o ângulo X. Então, quando dois ângulos estão um em frente ao outro em inclinação, se eu dobrar, eles vão possuir a mesma medida? Vão sim. Então, isso quer dizer que X vale quanto? X vale 50. Agora, vamos olhar para a retinha R. Na retinha R, 50 e Y não estão um de frente ao outro em inclinação. Não estão, então eles não são iguais. Y não é igual a 50. Mas, se eu juntar 50 e Y, vai dar um ângulo de meia volta. Uma volta completa é quanto mesmo? 360. Qual é a metade de 360? 180. Então, quer dizer que 50 mais Y é igual a 180. Então, que número é Y
vai dar 180? Eu já tenho 50 ali. 50. Quanto é que está faltando para completar 180, que é o valor de Y? Diz para mim aí. 50 para chegar em 180. Está faltando quanto? Vou colocar aqui, ó. 130. Muito bem. Então eu vou perguntar a vocês. Fizeram conta? Usaram papel, lápis e borracha? Então, nós podemos fazer cálculos mentais. Olha que legal! Então, é uma parte de nossa geometria, de nossa matemática, que em muitos momentos nós podemos fazer cálculos mentais. Não é legal? Então, vamos lá. Descobri o valor de x, descobri o valor de y, ó. E agora, outro exemplo aqui, ó, com retas paralelas. Vamos mudar aqui, ó. Vamos pegar a retinha R e vamos colocar para o outro lado. Olha, vê onde é que x vai ficar, ó. X vai ficar, ó, de inclinação, ó, de frente para quem? De frente para 60. Então, quanto é que vale x? X vale 60. Olha lá em cima, x com y. Se x é 60 e x e y juntos formam um ângulo de meia volta vale 180. Se x é 60, quanto é que vale y para completar 180? Diz para mim. 60, quanto está faltando para chegar em 180? Diz para mim, 60 para 180. Quanto falta? 120. Então, conseguimos mais uma vez resolver aqui, ó, sem usar tantos cálculos com papel, lápis e borracha. Só cálculos mentais, usando o nosso raciocínio, trabalhando esse nosso raciocínio. Não é legal? É ótimo assim. Por quê? Aprendemos a imaginar e pensar mais rápido, tá certo? Então, por aqui, fechamos nossa aula sobre retas paralelas e angulações. E a nossa frase de hoje? Aquele que tiver paciência terá o que deseja. Então, gente, tudo no seu tempo, tudo tem seu momento. Então, paciência. Paciência e conseguiremos o que tanto desejamos. Então, meus queridos, ó, beijinho e até nosso próximo encontro, até nossa próxima aula. Tchau!